A história. Era uma vez um pastor que passava os dias dele no monte a olhar as suas ovelhinhas. Ele, logo que chegava ao monte, se assentava e fazia uma covinha no chão e dizia, e punha lá dentro da cova 3 pedrinhas. Então levantava uma pedrinha de cada vez para o ar e dizia, 1, 2, 3, 3 pedrinhas são. Quem mais soubera, mais vos dissera. Ele fazia com a primeira, fazia o mesmo com a segunda, fazia o mesmo com a terceira. Assim passava o dia dele a dizer, 1, 2, 3, 3 pedrinhas são. Quem mais soubera, mais vos dissera. Dizia aquilo e olhava para o céu. Então, um dia, o padre da freguesia soube que aquele pastor que ali vivia no monte só com as suas ovelhas, não ia à missa, não falava para ninguém, não convivia com ninguém. Ele só vivia para as ovelhas e para as 3 pedrinhas que andavam sempre com ele. Até que um dia o padre foi lá ter com ele e chegou à beira dele e disse-lhe para ele ir à igreja, para se confessarem, para aprender a doutrina, para aprender a rezarem e para conviver com as pessoas. O padre, depois de dizer isso, o pastor olhou para ele e disse que estava bem. Outro dia, foi então ter com o padre à igreja e, ao chegar dentro da igreja, tirou a capa que levava pelas costas, pelos ombros, de pastor. Entrou dentro da igreja, olhou para dentro da igreja, viu aqueles raios solares entrar pelos vitrais da igreja dentro e então jogou a capa que levava na mão para cima daqueles raios solares. A capa ficou no ar em cima dos raios solares. Então o padre, ao ver aquilo, ficou muito admirado e quando o pastor se dirigiu ao confessionário, o padre disse-lhe, vai para o monte, toma conta das tuas ovelhinhas e reza com as tuas pedrinhas. E ao rezar com as tuas pedrinhas, reza também por mim. E então o pastor levantou-se, foi buscar a capa que estava pendurada, suspensa no ar, em cima daqueles raios solares que entravam pela igreja dentro, e saiu pela igreja fora, e lá foi novamente para o monte, para a beira das suas ovelhinhas. Chegou lá, sentou-se na pedra e continuou novamente a ir jogar as pedrinhas que andavam sempre com ele. Até que, ao outro dia, o padre foi lá ter com ele. Ao meio-dia, ele não sabia que o padre estava lá, que ele não tinha ainda aparecido. Então, qual foi a admiração do padre, que viu o pastor, viu uma hóstia no ar, à hora do meio-dia, e o pastor, perto do pastor. O pastor recebeu aquela hóstia, dentro da boca recebeu aquela hóstia, e o padre, mais admirado, ficou. Foi novamente ter com o pastor, e novamente pediu ao pastor para, com as pedrinhas dele, ele rezar a Deus por ele. Então aí o pastor explicou-lhe que não sabia rezar, não conhecia nada de como era o mundo, a não ser o monte e as suas ovelhas. E então aquelas pedrinhas significavam para ele as 3 pessoas da Santíssima Trindade. E ele jogava para o ar e olhava para o céu. Dizia que era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que eram as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Ele vivia só para Deus, não tinha maldade dentro do seu coração, não tinha ódios, não tinha mal interior, nada de mal existia dentro daquela criatura. Então morreu na santidade, sempre com aquela ideia e dentro dele a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo.